Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não É Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 fundos imobiliários aí na carteira recomendada aí do Banco Itaú, né, BBA. Ele recomendou aí esses 3 fundos imobiliários aqui para julho, tá? Então, aproveitando aí, eu vou trazer a respeito aí 3 fundos imobiliários, né, na carteira aqui, ó, dessa carteirinha aqui. É claro que eu trouxe alguns fundos imobiliários mais conhecidos aí, no caso, que inclusive eu já até fiz vídeo no canal, né? Porque eu acredito que sejam os melhores aí, eu tirei alguns aqui, vou passar para vocês, ok? O primeiro aqui, ó, fundo imobiliário, é o HSML11, tá? Para quem não sabe, o HSML11 é um fundo de shopping centers, tá? Eu vou passar para vocês aí, no caso, a respeito tudo dele, então todos os indicadores sobre ele, tá? E também passar para vocês aqui também os juros. Por quê? Porque os juros em queda significa que o mercado tem uma projeção aí de melhora no cenário macroeconômico, né? Então, juros para baixo, bolsa e fundos imobiliários para cima, é correlacionado inverso, tá? E aqui, no caso aqui, eu desenhei isso aqui no final do ano passado, então ele está trabalhando aqui no caso dos fundos imobiliários nessa, vamos dizer assim, esse zigue-zague aí, bateu 16%, ele veio caindo, né? Tá aí, no caso, andando meio que de lado aí, formando aí esses topos e fundos descendentes, tá? Então, fundos imobiliários e ações tá performando muito bem, tá? E aqui no caso, passando aqui no caso para vocês a respeito do HSML, né? E hoje está sendo cotado a R$ 83, deixa eu pegar o outro aqui, R$ 83,29, tá? O dividend yield dele está em torno de 10,82% em 12 meses. Tem uma boa simetria de risco, que está sendo cotado hoje abaixo de 1, né? Então 0,76 o preço dividido pelo valor patrimonial, tá? A liquidez diária dele está em torno de 2 milhões de negociações por dia. A variação em 12 meses aí está em negativo em menos 5,23%, tá? Quando a gente desce aqui, ó, ele desde final de dezembro aí tem uma boa melhora, tá? Ele subiu significativamente aí, vou colocar aqui para vocês aqui, ó, HSML11, tá? E aí, ó, então teve uma boa melhora desde dezembro, tá? Até o momento atual já subiu mais de 24%, então eu já tinha feito vídeos aí a respeito dele desde o ano passado, né? Mas aí, quem fez esses aportes aí ao decorrer de janeiro aí, também surfou essa alta aí. Okay? O que mais? Passa para vocês aqui, né? A rentabilidade real descontada da inflação em um mês está descontando aí, no caso tem uma boa melhora de em torno de 5,5%, em 3 meses uma alta de 16,17%, em um ano uma queda de aproximadamente 9,3%, e em 2 anos já tem uma rentabilidade real aí, descontada da inflação de 11%, e em 5 anos uma alta de quase 18%, tá? Em 10 anos aí não tem, porque o fundo imobiliário não tem esse tempo todo, tá? Quando a gente passa aqui para baixo, que a gente tem como olhar a taxa de administração, é cobrada 1,2% ao ano, tá? A vacância dele está em torno de 4,2%, então tecnicamente controlado. O número de cotistas está em torno de 190 mil aproximadamente de cotistas. Cotas emitidas é um pouco mais de 20 milhões de cotas emitidas. O valor patrimonial dele, o valor sugerido é que fosse cotado a R$ 109, então teria essa boa simetria de risco, né? O último rendimento dele foi em torno de 65 centavos por cota, e o valor patrimonial dele está em 2,27 bilhões de reais, tá? Então, para quem acha ainda que o fundo imobiliário já subiu, ainda tem essa boa margem de segurança, tá? R$ 109,09. Hoje está sendo cotado a R$ 83,29, tá? Apesar que ele subiu bem, tá? Mas ele pode ser que suba ainda mais ainda, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação. Tá? Se fosse o caso de você colocar R$ 1.000 em 2 anos, você teria nele R$ 1.207,60, tá? Se você colocasse um título atrelado ao IPCA, você teria R$ 1.087. No caso aqui, o índice de dividendos, mas aqui já é renda variável, tá? Fundos imobiliários também
mas no caso aqui seria mais atrelado a ações, tá? Então não teria todos os dividendos mensais e provavelmente não. Tá? Você teria R$ 1.355,60. Atrelado ao CDI, você teria 1.249. E aqui no caso que o outro bateria ele que é o IVB11, o ETF replicado ao S&P 500, tá? Quando a gente passa aqui para a comparação, ele está pagando um dividend yield maior, né? Entre os setores, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial dele também está descontado, tá? E aí, isso aqui é uma boa análise a ser feita para entrar o fundo imobiliário na carteira? Ajuda, mas nem sempre a gente deve olhar só esses indicadores, tá? O que mais passa para vocês aqui no caso? Isso aqui dá para a gente acompanhar aqui o dividend yield aí, pago no mês, tá? Aqui os dividendos, como mencionei para vocês, né? E a gente passando aqui para o relatório gerencial aqui, ó. Passar primeiramente só um momento. 3. Eu gosto de olhar bastante aqui o comentário do gestor, tá? Então, o gestor aqui fala que da atividade global que segue impactada pelas incertezas relacionadas à política comercial dos Estados Unidos, né? E isso aqui, querendo ou não, geopolítica acaba impactando em alguns momentos o cenário macroeconômico, tá? E aí ele ressalva isso aí, tá? E aqui no caso aqui, ó, ele traz também o desempenho operacional do portfólio. Em março o portfólio apresentou um crescimento de 1%, tá? O resultado operacional líquido, o NOI, tá? Em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo uma marca aí, no caso de R$ 97,27 por metro quadrado, tá? Acumulando no primeiro trimestre um aumento de 5% frente ao 2024. Tá? E aí no caso aqui, ó, ele também destaca aqui, né, destaque positivos no mês. No caso foi cadê? O Shopping Granja e aqui Granja Viana, né, e o Pátio Maceió, tá? Com crescimento de 15% e 12%. E aí no caso aqui os shoppings Tucuruvi e o Shopping Osasco apresentaram retrações de 14% e 13%. Tá? Então ele traz isso aí tudo aí para nós aí, aqui embaixo aqui, ó, né? O NOI aqui no Pátio Osasco teve uma queda de 13% e o Tucuruvi teve uma queda aí de uma retração de 14%. Tá? E aqui as vendas também, né? Tem como a gente acompanhar aí também, e a variação aí no momento aí, no caso aqui, o fundo sofreu bastante, né? Não sofreu bastante, por causa que tá positivo, né? O acumulado aí. Mas se não fosse esses dois não recorrentes aí, poderia ser melhor, né? E aqui a gente tem como também acompanhar aqui, ó, o custo operacional dele tá ainda se mantendo aqui em torno de 10%, tá? E a inadimplência dele bem controlada aí, né? Ele estava tendo uma queda, sobe, mas ele está trabalhando nesse range aí e agora está em 3,5%, tá? No caso aqui também, a taxa de ocupação dele está em 96,3%, está trabalhando acima de 90%, tá? Isso é muito bom para o fundo imobiliário, né? E a gente tem como olhar aqui no caso também, cadê o portfólio, tá? Do fundo, né? Então, o fundo ele está bem diversificado, né? Ele está aqui apresentando aqui em vários estados, em 5 estados aqui do Brasil, tá? E no caso era isso, no caso tem como você acompanhar. E aqui no caso tem como você olhar aqui a participação do fundo, tá? Aqui no caso aqui o Granja Viana aqui tem 51%, tá? Tem como você acompanhar os outros fundos imobiliários aqui também que tem participação, tá? E aqui no Shopping Osasco tem 58,8%. Passando aqui para o outro fundo imobiliário aqui, o KNCR11, tá? O KNCR11 é um fundo de papel, então ele vem performando bem também, né? Porque ele é atrelado ao CDI, mais algumas taxas aí que ele emitiu, né? Hoje ele está sendo cotado a R$ 102,66. O dividend yield dele está em torno de 11,85%. O preço dele está em 1,1, então preço justo, tá?
a liquidez diária dele é absurda, em torno de 10,33 milhões de negociações por dia. A variação em 12 meses, uma alta de aproximadamente 11,2%. Tá? Quando a gente passa aqui, a gente tem como acompanhar a rentabilidade real descontada da inflação. No primeiro mês, aí, nesse mês, ele tendo uma alta de aproximadamente 0,8%. Em 3 meses, uma alta de 5,31%. E em um ano, até entregando uma rentabilidade descontada da inflação de 6,2%. Em 2 anos, uma alta de aproximadamente 25,8%. Em 5 anos, uma rentabilidade de 35,7%. E em 10 anos, entregando uma rentabilidade real descontada da inflação de 27%. Tá? Isso é muito bom. Por quê? Porque é um fundo de papel que ele tem, vamos dizer assim, bons ativos dentro dele, tá? Vou mostrar para vocês depois. E aí, em todos os períodos aí, desse primeiro mês até 10 anos, está entregando a rentabilidade em todo momento. Tá? Passando aqui, a gente tem como olhar a taxa de administração cobrada ao ano em torno de 1%. No caso, o número de cotistas é um pouco mais de 300, quase chegando em 400 mil cotistas, tá? E o número de cotas emitidas é um pouco mais de 76 milhões. O valor dele justo é que fosse cotado a R$ 101,70, tá? E ele está levemente acima, tá? E no caso aqui, o valor patrimonial dele é bem grande, em torno de 7,79 bilhões de reais. O último rendimento dele vem subindo aí, tá? Tá em torno de R$ 1,16 por cota, tá? A gente tem como acompanhar aqui também ele referente aí a 2 anos em comparação ao CDI e o IFIX. Ele tá dando de lavada aí, subindo em torno de 36,77%, tá? E aqui no caso também a gente tem como fazer alguma comparaçãozinha aqui em 2 anos. Se você fosse o caso de investir R$1.000 em 2 anos nele, você teria R$ 1.367,70, enquanto se você colocasse no IPCA aí, você teria 1.087, tá? No caso aqui, colocando no Bornês, seria R$ 1.275,20. O único que bateria ele aí seria, no caso, o IVBB11. Para quem não sabe, o IVBB11 é o S&P comprado aqui, no caso, em ETF no Brasil. Tá? Quando a gente passa aqui, a gente tem como comparar ele com outros fundos imobiliários, tá? HCTR11 é o que está levando aí de dividend yield, tá? Não conheço esse fundo imobiliário, mas o IRDM11 também está performando bem, tá? Já fiz vídeo sobre ele no canal também. O Canip11 também já fiz vídeo também dele no canal, está entregando a rentabilidade os dois acima dele também. Depois vem ele aí, logo depois ainda do Vigi, tá? E o BRRE11, tá? Mas ele vem pagando um pouco de dividend yield também, né? Mas tem outros fundos imobiliários que estão performando melhor, tá? Esse HCTR11 aí tá descontado aí. Eu não conheço esse fundo imobiliário, posso pesquisar sobre ele, tá? O ERDM11 tá levando aí com desconto ainda o preço dividido pelo valor patrimonial, tá? E ainda o Canip 11 tá relativamente aí com preço justo, tá? Quando a gente passa aqui, o dividend yield dele disparou no mês aí de abril, tá? E os dividendos também pagos aí provavelmente seja por causa da elevação de juros, tá? Passando aqui para o relatório gerencial, tá? Ele mostra aqui no caso aqui, ó, a alocação por setor, tá? E uma boa parte, no caso aí, é setor de escritórios, tá? Representando 53%. Shopping centers tem uma alta aí, no caso, representando 19,9% do fundo. Residencial representando 9,2% do fundo. Logística representando 8,2% do fundo. E o residencial representando 7,3% do fundo, tá? Ele é atrelado ao CDI, 98% atrelado ao IPCI, 0,3% atrelado à taxa Selic, e no caso aqui, uma parte só, 1,1%
atrelado à taxa Selic, tá? Então, CDI subindo, provavelmente o fundo deve performar bem, tá? Passando aqui para vocês aqui, aqui ó, o resultado do fundo no período foi positivamente impactado pelo patamar da elevação da Selic. Então, como mencionei para vocês, juros subindo acaba ajudando a performance do fundo, tá? E aí no caso, aqui no mês de março, o dividendos pago aí no caso aí foi de 0,4%, de R$1,04, só que já tem aí no caso dividendos aí para ser pago aqui nesse mês de abril, tá? Que vai resultar em quanto? Vou mostrar para vocês aqui, ó, no dia 14/5, R$1,16, tá? Então já refletindo aí ao CDI, aos juros que teve aí no último dia, no caso foi refletindo ao dia 7, tá? E aqui a gente tem como olhar a carteira do fundo, tá? Então o fundo aqui, a boa parte é atrelado ao CDI, tá? Tem como olhar aqui a taxa que foi contratada, tá? Mais CDI mais a taxa, né, de aquisição. E aqui no caso aqui tem como você olhar isso tudo baixando o relatório gerencial, tá? E aqui também é outra parte aí no caso. Teve algumas boas taxas aí, tá? Que foram contratadas. Eu gostaria de ver aqui no caso aqui a data aqui de vencimento, tá? Que não mostra pra gente. O outro fundo imobiliário aqui é o XPML11, tá? Fundo bem conhecido também. Hoje está sendo cotado aí a R$ 105,48, dividend yield em torno de 10,48%, e ainda está com desconto, sendo negociado com preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 0,90, e a liquidez diária dele é em torno de 10,87 bilhões de reais por dia, tá? A variação em 12 meses quase nada, tá? Então meio que positivou agora. Ele subiu bem aí, estava em torno de R$ 87 no mês de dezembro, tá? Então vamos ver aqui quanto é que ele já subiu. Vamos ver quanto ele já subiu aí. Deixa eu colocar aqui no diário. Vamos ver. Ele já subiu em torno de 21%, 22%. Então, para quem comprou aí em dezembro aí, ele já vem performando bem aí na carteira, provavelmente. Se você fosse comprar aqui em janeiro, teria em torno de 18%, tá? Se fosse comprar no início de janeiro. Então, não tá ruim não, tá? Quando a gente passa aqui, olhando aqui a rentabilidade real dele, no primeiro mês aí, tá representando em torno de 6,33%, em 3 meses 10,11%, em um ano tendo uma retração de 3,88%, e em 2 anos já entrega uma rentabilidade positiva de quase 17%, 16,6%, e em 5 anos uma rentabilidade real descontada da inflação de 27%. Sensacional, tá? Quando a gente passa aqui por a taxa de administração dele em torno de 0,55% ao ano, tá? A vacância dele está controlada relativamente, tá? Em torno de 4,2%. O número de cotistas é em torno de um pouco mais de 588 mil cotistas, e o número de cotas emitidas é um pouco mais de 56 milhões. O valor patrimonial dele é em torno de R$ 117, então tem uma boa simetria de risco ainda, tá? O valor patrimonial dele aqui por cota é que ele fosse cotado a R$ 117,33, tem essa pequena simetria de risco ainda, tá? O valor patrimonial dele está em torno de 6,66 bilhões. O último rendimento dele foi em torno de 92 centavos por cota, tá? Quando a gente desce aqui, a gente tem como olhar aí, no caso, em 2 anos.
ele contra o IFIX e o CDI, ele está subindo em torno de 26,84%, quando o CDI está subindo em torno de quase 25%, e o IFIX ele subindo em torno de 16,49%. Tá? Então a gente tem como olhar aqui também, se fosse o caso de você colocar R$1.000 em 2 anos, você teria em torno de R$ 1.268,40, enquanto só os dividendos aqui performaria em torno de R$ 1.355,60, e no caso aqui, outro que bateria ele aqui seria o ITS IBOV, tá? E o IVVB11 é o ETF replicado ao S&P 500 comprado no Brasil aqui, tá? Passando aqui para baixo, aqui tem como a gente comparar ele com outros fundos do mesmo segmento, tá? Ele está performando aí bem, relativamente bem, mas o HSML está batendo ele ainda, entregando 10,82% de dividend yield, tá? Já fiz o vídeo a respeito do HSML, e no fundo aqui também na carteira aqui do BBA, recomendo também HSML, tá? Preço dividido pelo valor patrimonial, HSML também leva. Em seguida aí tem o MALL, não conheço esse fundo imobiliário, também está descontado, e o HGBS também é um fundo imobiliário de shopping centers, também está bem descontado, tá? E o VISC11, devo fazer outro vídeo a respeito do VISC11, tá? Com preço bem atrativo, tá? Em seguida, o XPML11 leva aí, tá? Passando aqui para o relatório gerencial, aqui ó, o fundo aí, no caso do gestor, ele traz um fato relevante de aquisição de parcial do shopping Pátio Higienópolis, tá? Higienópolis, perdão, tá? E concluiu aqui participação de 10,04% desse fundo, tá? E aí no caso o desembolso, aí no caso o fundo vai pagar em torno de 243 milhões aproximadamente, tá? E no caso aqui, vou passar para vocês aqui, ó. E aí o gestor traz o cronograma do desembolso aí de como é que foi adquirido esse fundo imobiliário. Aqui ó, conforme divulgado no mercado e mostrando no gráfico anterior, o fundo terá necessidade de caixa, tá? No final de 2025. Por quê? Por causa da aquisição, tá? Isso significa a diferença entre obrigações assumidas e o somário de valores a receber de saldo de caixa. Disponibilidades resulta em um caixa negativo, tá? Em torno de 265 milhões no final deste ano, tá? Provavelmente, aqui ó, atualmente o fundo detém um patrimônio líquido de aproximadamente 6,6 bilhões de ativos imobiliários e aproximadamente 7,8 bilhões. Tá? Provavelmente ele deve emitir novas cotas, tá? Se caso, depende também, né? Pode ser que ele consegue fazer vendas de ativos aqui, ó. Vendas de ativos, ele pode fazer vendas de ativos, no caso, e emissão de cotas aqui também, ele já traz aqui no caso. Atualmente temos o valor patrimonial de cotas acima do valor de mercado, o que inviabiliza uma nova possível oferta no curto prazo, uma vez que não é realizados uma oferta que gere diluição para os cotistas do fundo. Então também emissões de cotas, querendo ou não, isso traz essa diluição, tá? Que nem sempre a gente tem dinheiro para fazer aportes em uma nova emissão, e também, no caso, às vezes a gente já tem uma participação grande de determinado ativo em carteira. Tá? E todavia a equipe de gestão estará sempre atenta ao mercado para que, tão logo as condições permitam, aí, ó, então já está trazendo aí possivelmente uma possibilidade aí de emitir novas emissões de cotas. Tá? Então a gente deve ficar de olho nisso aí. Tá? E aqui ele fala sobre a alavancagem também. O time de gestão também considera que existe um espaço de uma maneira saudável para realizarmos uma captação de uma dívida, então provavelmente CRIs, tá? Securitização de recebíveis até 2025, dezembro de 2025, que seja capaz de reforçar o caixa. Tá?
Isso é muito bom, por quê? Porque o fundo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que ele está fazendo, tá? E, querendo ou não, ele está movimentando. No caso, ele comprou aí participação de um novo fundo imobiliário, de um novo shopping center, tá? Isso, querendo ou não, ele está querendo reforçar o caixa através, talvez, de emissão ou emitindo dívida. Eu acho que seria melhor, no caso, fazer emissão de novas cotas, tá? É a minha opinião. Por quê? Porque o juros está bem alto. Então, se caso eu fosse mandar emitir CRIs, ele pegaria provavelmente a taxa CDI, que já está alta. A meu ver, a emissão de cotas seria melhor. Vamos dizer, ser acionista, e a vacância aí e a inadimplência está bem controlada, como eu mencionei para vocês, tá? A vacância dele está em torno de 4,5, mas aqui já teve outros patamares, 4,7, 4,8, então ele está performando bem ainda, tá? E a inadimplência aí também está bem controlada. Subiu, mas ele está performando abaixo de 1 ainda, tá? O que mais passa para vocês aqui? Se tem mais alguma coisa aqui, os fundos que ele tem em participação, tá? Tá bem diversificado, tá? Tem como a gente acompanhar aí. A boa parte está em Sudeste, apresentando 75%, Norte 14%, Nordeste apresenta 14%, Norte 7% e Sul apresentando aí, no caso, 5%. Tá? E aqui tem como a gente olhar todos os fundos imobiliários, todos os shopping centers que ele tem dentro do portfólio. Tá? É bastante fundos imobiliários. Se por acaso você quiser ver aí, no caso, você pode baixar o relatório gerencial e acompanhar, fazer um estudo sobre. Tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês aí, sobre os fundos imobiliários aí, que o PBA está recomendando. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aí embaixo se você já tem esses 3 fundos imobiliários.